Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Alunos, melhores alunos da classe, perfilados para receber a medalha de honra ao mérito. Todos aqui na escadinha. Eita, meu Deus, ficou bonito, ficou uma hein? escadinha, gente. Tá bonito assim? Vocês gostaram? Olha, 11h42, estamos de volta, Gi. Olha a elegância, hein? Não, eu tô aqui pegando no cabelo, vou ver se passa um pouquinho, Olha o detalhe do paletó aqui, o bolso. Vai, dá uma voltinha. Olha o pisante. Olha o Botifa, olha o cabelo. Nós vamos ter desfiles hoje aqui também. Mas você vai desfilar? Você falou que além das moças que vão desfilar, parece que um dos seus convidados também quer desfilar. Eu vou desfilar e vou cantar ao mesmo tempo. Vamos ter meu Deus aqui. Eu vou acabar com a audiência do programa. Ai, meu Deus, eu vou te falar. Apresente ele, por favor. Vou apresentar. Esse é Oscar de Ambrosio, é um crítico de arte. E sua extensa formação, né? Jornalismo, letras. Falando assim, parece um super-homem. Não, Nossa, é uma pessoa comum, absolutamente normal, né? Pelo amor de Deus. Não, vai ser legal, a gente vai ter uma conversa bem agradável, vai ser gostoso. Legal, então vamos fazer o seguinte, não que a gente queira, eu principalmente, né? Nós vamos ter que ficar ali ao lado do sorvete, mas atentos, ouvindo e vendo vocês. Mas por força até da orientação do nosso diretor, eu tenho que ficar pertinho do sorvete, não me levem a mal. Só não esquece de E eu não chamar quero ficar sozinho, depois, a Gi vai comigo, Mas tá? no final não se preocupa, você vai dançar, tá bom? Vamos lá. Segue o Papo em Dia com o Henrique Freneda a partir de agora no comando. É mais um quadro que vocês sabem, é sextas-feiras. Mais atrações e informações aí na nossa sala de estar do nosso Papo em Dia. Fala, Henrique. Bom, como eu disse para vocês, nosso convidado de hoje ele tem uma extensa formação nas mais diversas áreas da comunicação. Conta um pouquinho pra gente, Oscar, o que te levou a ser um crítico de arte? Bom dia, primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhar um pouco aí da minha experiência, né, profissional. Mas, na verdade, assim, a minha formação é um pouco esquizofrênica, né? Porque eu fiz letras, então o pessoal de letras estuda, lê e tal. Sim. E, ao mesmo tempo, eu fiz jornalismo, que é essa coisa, né, mais rápida, de resolução mais ligeira. Então, o pessoal, por um lado, achava que eu era muito superficial nas coisas, né? Porque eu gostava de resolver rapidamente, escrever rapidamente. E, por outro lado, tinha essa coisa, né, de gostar de ler e tal. Eu sempre gostei bastante de ler, desde a formação. E aí eu trabalhei com crítica de livros inicialmente, tá? Minha área era literatura. Sim. E em 2000 aconteceu um fato que mudou minha vida, que eu vou te contar em 30 segundos, para não tomar teu tempo, que foi o seguinte: eu conheci um artista plástico chamado Valdomiro de Deus. Né? Valdomiro de Deus, algumas pessoas devem conhecer, um artista baiano, semi-analfabeto. E a gente teve uma reunião de trabalho para fazer uma matéria, e era uma reunião que devia durar 18 minutos, 20 minutos no máximo. E ela acabou durando, na verdade, 4 horas. Nossa. Por quê? Porque ele acabou me contando toda a história da vida dele, né? De uma pessoa assim que acabou vindo, né, de Pau de Arara, né? Para quem não sabe, são aqueles caminhões abertos, né? Sim. Veio do Nordeste para trabalhar em São Paulo, acabou contando a história. Obra, isso, aí contou a história da vida dele. E aí no final, ele disse: eu posso tocar em você assim? Não é assédio, não, hoje em dia tem que tomar cuidado com tudo, eu vou tocar no seu ombro, tá? Tô avisando que eu vou tocar. Tá. Então acabou a conversa, essa conversa muito longa, mas muito agradável, e falou assim: Oscar, pô, adorei, você é o cara certo para fazer o livro da minha vida. O problema é que eu acreditei. Depois eu vinha descobrir que ele fazia isso ali com todo mundo. Todo mundo que dava corda para ele, ele contava essa história. Ou seja, você estava praticamente já começando a escrever o livro. Sim, e a diferença é que ninguém acreditava. Né? E eu me achei iluminado, sabe aquele momento que você acha: nossa, Deus tocou em mim. Acreditei de fato. Aí eu comecei a escrever esse livro, né? Foi um ano de pesquisa, foi bem legal. E aí saiu um livro sobre ele, tá? Que chama Os Pincéis de Deus, né? Pela editora Unesp, que a gente lançou. E a partir daí, uma coisa puxa a outra. Para fazer o livro dele, eu entrei em contato com mais 10 artistas, né, plásticos, esse mundo naif, que é o mundo dos artistas, né, que não tem formação universitária. E aí uma coisa vai puxando a outra. Então aí a gente começa a sair um pouco desse mundo de artistas mais populares, aí vem para os artistas mais chiques, mais contemporâneos. E foi esse processo. Aí você começa a fazer livro, fazer catálogo, né? Eu fiz uma coleção que era muito legal, né, que essa editora não existe mais, mas era voltada para público infanto e juvenil. Olha, eram livros de 40 páginas, né, pequenininhos e tal, mas era de artistas contemporâneos.
Petkov, Cláudio Tosi, e era contar a história e o trabalho da vida dessas pessoas em textos curtos, né, com bastante imagem. Foi um trabalho muito bacana. Assim, que legal. E aí, através disso, a arte te chamou a atenção de uma maneira diferente. Não, também, ela me dominou, né? Eu tenho um pai biológico, né, que é Henrique, né, que deve estar vendo o programa agora, e tem esse pai, assim, o Xará, só que o dele é com E, que ele é argentino, né? E o Valdomiro de Deus, que eu chamo de meu pai, assim, espiritual, né? Porque foi ele que me conduziu para o mundo da arte, ele foi apresentando, vai conversar com os caras é legal. Eu não sabia nada, né? Quer dizer, eu estou falando isso faz 20 anos. Sim. Então, agora, que não que eu saiba muita coisa. Mas você vai ganhando uma certa bagagem, você vai conversando com as pessoas, isso é bem legal. Que legal. Aliás, gente, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês também, tem relacionado à arte. A Poliana, ela é uma designer de moda e ela vai trazer para a gente a coleção nova, que, aliás, a Poliana da Galeria Andrews, nós até trouxemos aqui, eu queria agradecer a artista plástica Sueli Dabos, né, que gentilmente cedeu uma obra dela para a gente comentar sobre isso, porque nós estamos justamente na Semana da Casa Cor, né, e se fala muito em sustentabilidade. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa obra da Sueli, desse reuso mesmo de materiais, de produtos. A questão da sustentabilidade, ela não é só moda, né? Porque, começa a aparecer, todo mundo acha que é modismo. Na verdade, acho que é uma necessidade existencial nossa, né? Se o mundo quiser continuar a existir, acho que ele precisa pensar na sustentabilidade. E isso se aplica em todas as áreas, né? Desde a economia, né? Até a política, a gente precisa fazer uma reciclagem, né? De tudo quanto é político, e também uma reciclagem, né? De materiais. E quando você pensa em obra de arte, esse trabalho, né? Acho que a câmera não consegue pegar de perto, mas se você observa de perto, você vê que você tem, por exemplo, tem estopa, né? Além da questão de tinta, óleo, etc. Então, essa ideia de você pegar objetos, né, que são largados para a sociedade, que são deixados de lado da sociedade e colocá-los, né, em um outro contexto, né, uma nova configuração. E é muito interessante porque quando você faz isso, estimula a pessoa a olhar de perto o trabalho. Porque acho que o bom trabalho ele funciona tanto de perto quanto de longe. Quando você fala nesse saco de estopa, é aquele saco usado para trigo, para... Aquele saco comum, né? Você tem alguns artistas, por exemplo, que trabalham com café, também existe isso, né? Tem artistas que trabalham com renda, né? Aquela renda, né, que você borda, etc. Você aplica, né, a rendinha, né, muito delicadinho, muito bonito, você aplica na tela. No caso da Sueli, ela trabalha muito com as formas também, né? Porque tem uma coisa bem expressiva, né? Bem de uma liberdade pessoal e uma liberdade que se expressa no trabalho. Aliás, me chamou muito a atenção o nome dessa obra, né? Fragmentos de uma História, né? Você realmente vê que existe muita história ali, né? Não, e as histórias são curiosas, porque obviamente, né, ela poderia falar exatamente o que ela quer passar com esses fragmentos de história, né? O mais interessante, acho que não é nem isso, o interessante é a gente, né, você, eu e as pessoas que estão vendo o quadro aí pela TV, como que elas leem a história, os fragmentos da história dela. Acho que essa é a grande riqueza. Exatamente. Eu acho que cada um, na verdade, tem um olhar diferente para uma obra. Né? É isso que torna a arte tão importante, né? Vocês vão ter agora desfile de moda daqui a pouquinho, né? As meninas estão por aí, né? Eu acho que o jeito que elas vestem a roupa é exatamente isso. Quer dizer, o jeito que você veste a roupa, você incorpora um personagem que você está... E acho que a obra de arte é a mesma coisa. Quando você olha para um trabalho, você incorpora esse trabalho. Se você vai colocar na sua casa, por exemplo, é uma leitura. Se você vai colocar no museu, uma outra leitura. Então, eu acho que isso que torna a arte tão especial para todos nós e tão difícil. Porque a coisa mais difícil é trabalhar com a arte, porque ela é repleta de nuances. Oscar, e deixa eu te fazer uma pergunta que acho que é curiosidade, né, de muitas pessoas. É difícil ser um crítico de arte, né? Porque, na verdade, você comenta, você fala sobre obras de grandes artistas, né? Não só nacionais, como internacionais. A própria Sueli, ela tem muitos trabalhos já feitos e expostos lá fora, né? É difícil essa responsabilidade, né? Eu acho que tem dois pontos aí, rapidamente. Primeiro, a responsabilidade. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade em qualquer coisa que a gente faça, em qualquer trabalho. Acho que isso, então, é em primeiro lugar. Agora, tem algo que é muito interessante quando a gente pensa em trabalhar com arte, é que você está lidando, na verdade, com o público de um lado e com o produtor do outro lado. Então, você vai ter agora o desfile de moda, por exemplo. A pessoa criou essa coleção como objetivo. Sim. A gente vê essa coleção, né, e pensa, às vezes, algo totalmente diferente. E acho que o artista ele é mais grandioso quando ele tem essa grandeza de caráter, né? De perceber que, às vezes, você está aqui falando, a gente está conversando, imaginando que as pessoas vão achar algo desse diálogo. E aí, né, você vai para casa, eu vou para casa, a pessoa fala, nossa, vi o programa, eu entendi isso. Não era nada, não era absolutamente nada do que a gente queria passar.
Eu acho que as artes visuais têm essa característica muito, muito forte. Sim, de que a pessoa faz o trabalho, deixa, né, e as pessoas fazem diferentes leituras. Acho que essa é a riqueza. Então, o que a gente faz, né, o que eu faço principalmente, é um papel de mediação, Henrique. E o que vem a ser a mediação? Exatamente é tentar passar para as pessoas uma leitura, uma das leituras possíveis, né, do trabalho. Uma música, né? Tem música aqui no estúdio, é a mesma coisa, né? Imagina que, sei lá, você compõe uma obra, você vai compor um trabalho, você está pensando alguma coisa. Aí a pessoa que ouve, né? Tua namorada ouve o trabalho, não, não era isso que eu queria dizer. E eu acho que aí você tem que aceitar isso com tranquilidade. É que são formas de leitura diferentes também, né? Acho que está dessa forma. Vamos continuar assim. Alguém dá outra opinião também, você tem que aceitar e entender também o outro lado. E essa humildade eu acho que é fundamental em qualquer atividade, principalmente, né, em ciências humanas, na arte. Aliás, gente, quem quiser encontrar as obras da Sueli Dabos, ela tem obras na Galeria Andrews, né, à disposição aí para vocês, até para conhecer um pouquinho mais desse trabalho, né? Oscar, e para a gente te encontrar nas redes sociais, Então, você é um cara que, né, porque como você tem essa comunicação, né, da arte, de comentar realmente o trabalho dos artistas, você também se envolve, né, nas redes sociais, perguntas e respostas? Não, é muito legal. Assim, na verdade, se você colocar meu nome, né, que apareceu aí, né, Oscar D'Ambrosio, você vai achar, tem um site, que é oscardambrosio.com.br. Agora, o que eu uso todo dia religiosamente há 4 anos, né, que eu mais gosto de fazer, tem o meu Facebook, né, você vai achar lá pela página, todo dia tem um texto. E esse texto fala ou de cinema ou de artes visuais, basicamente. Às vezes teatro também, mas basicamente fala de artes visuais e de cinema. E aí eu falo com as pessoas. Acho que isso não tem nada mais legal do que fazer esse papel de mediador. Porque o que eu estou falando não quer dizer que seja certo ou errado, é mais uma visão. Né? Na verdade, levar informação para as pessoas. Né? O trabalho da Sueli, é o filme que eu vi na semana passada, é o programa que vocês fazem. Eu acho que é isso que nos alimenta, né? É isso que a gente precisa. Conversar cada vez mais e levar para as pessoas a importância da arte como um campo de discussão. A cultura é um grande campo de discussão, onde tudo tem que ser, né, visto, lido, pensado. Isso é fundamental. Que legal. Oscar, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito curtinha, mas eu queria realmente mostrar um pouquinho desse universo da arte e eu te agradeço muito pela sua presença, viu? E não percam daqui a pouquinho o desfile da Poliana. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu. Obrigado. O Papo em Dia, não é? Eu estava aqui na retaguarda, aí programa ao vivo é assim, né? Tava ali quietinho, Dias de já foi. Graças a ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu